Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a um novo vídeo deste canal. E eu acho que nem eu, nem vocês estávamos preparados para o vídeo de hoje. Por quê? Porque eu vou na Wannabe Tour. E assim, gente, vou explicar pra vocês. Até ontem, que é sexta-feira, no caso hoje é sábado, dia do evento. Ontem, sexta-feira, até mais ou menos ali umas 6, 7 horas da noite, eu não sabia se eu ia mesmo, gente. Mas enfim, vou. Nicole desenrolou os ingressos pra gente e então nós vamos, gente. Eu amo. E como que acontece, né? O evento já começou, no caso, nesse horário que eu estou gravando pra você agora, mais ou menos 1h15 por aí. E o evento já começou, acho que 11h30, não sei. Mas enfim, já começou, já tá rolando. E pra quem não sabe, a Wannabe Tour é um festival de música emo. Esse ano é a segunda edição e eu fui na primeira edição lá, que eu vi o Simple Plan, e quem assiste os vídeos aqui do canal deve lembrar desse rolê, porque eu não gravei vlog, mas eu cito esse evento muitas vezes aqui no canal, contando que foi uma experiência muito legal, que foi uma experiência de redescoberta pra mim. E assim, eu queria muito ir nesse ano, sabe? Eu tava, tipo, já me organizando com a minha amiga desde o começo do ano pra gente ir na segunda edição. Só que o que acontece? Quando foi divulgado a line, né, as bandas que estariam nesse evento, eu e a minha amiga não ficamos tão empolgadas, né? Porque a gente conhece alguma música ou outra, mas não é uma coisa tipo uau, tipo, que nem a minha amiga que queria ir ver o Fresno, que queria ir ver. Eu queria ir muito ir ver o Simple Plan. Então tinham mais bandas conhecidas. Tinha a Pitty também, que a gente conhecia, que a gente foi ver. O NX, né, que eu virei obcecada por eles depois da Wannabe. Então, ano passado tava bem legal, assim, o line-up. Então, esse ano a gente não ia. Mas daí, aconteceu, né, gente? Veio aí. Então, eu vou. E essa é a questão. Só que, como eu disse pra vocês, o evento já começou, né? E esse ano a gente vai ver Fresno de novo. Só que Fresno vai começar a se apresentar às 7 da noite. Então, o que acontece? A minha amiga estava trabalhando. Eu também estava trabalhando. Eu trabalhei até meio-dia. Minha amiga estava trabalhando também. Curiosamente, minha amiga trabalha do lado de onde vai ser o show. Então, só que ela vai vir pra casa, né? Vai comer, vai se arrumar e daí a gente volta. Então, mais ou menos nós vamos sair daqui umas 5 da tarde. Só que eu já tô pensando aqui com que roupa eu vou, porque, né, eu não tive tempo de me preparar psicologicamente pra esse evento. Então, eu não sei nem com que roupa eu vou. Só que, diferente do ano passado, eu tô um pouco mais preparada esse ano. Porque ano passado, quem não me viu, eu fui de onça no show emo. Enfim. Mas, enfim. Esse ano eu não vou de preto, mas tem uma coisa muito legal que eu separei aqui que eu quero usar hoje. Vamos lá as opções que eu tenho. Na verdade, eu separei uma opção preta, gente, que é essa calça aqui. Que ela é igual essa daqui que eu tô usando, tipo, mais curta, só que ela é preta. E ela é fresquinha. Só que acontece o seguinte, agora o sol está torando, né, gente? Tá fazendo, sei lá, 28 graus, não sei quanto vai fazer hoje de máximo. Só que acontece o seguinte, nós vamos mais tarde e até a noite a temperatura vai cair, porque amanhã a mínima é 10 graus, gente. Então, vai começar a cair, assim, na hora que a gente começar a sair de casa, a temperatura vai começar a cair. Então, eu não separei shorts, porque, né, esse motivo, gente, o show é em Curitiba, né? E outra coisa, mas assim, tá calor, então por isso que eu separei esta calça como uma das opções. Mas provavelmente eu não vou com ela. Outra opção que temos de calça, esta daqui, guerreira de guerra mesmo, que é uma pantacura, ela fica um pouquinho mais curtinha assim. Quando eu digo um pouquinho mais curtinha, é assim, ó, acima do meu pé, tá? Porque é uma pantacura pra gente alta, né? Eu tenho 1,50, me respeita. E a outra que eu tenho, opção, é esta calça aqui, ó. Que tem uns bolsos e umas coisas assim. Então, não sei se eu vou com essa calça. Essa é a calça mais nova que eu tenho. E, pra parte de cima, eu fiquei num dilema. Porque assim,
Eu não tenho blusinha de nenhuma das bandas que vão estar lá. E assim, tenho peças pretas, que seriam opções. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês as peças pretas que eu tinha aqui, que são recebidos. Até que eu acho que eu nem mostrei pra vocês. As minhas opções. De preto, que eu pensei, tipo, é legal, tipo, não é de banda, mas seria legal usar. Que é essas aqui, ó, gente. Que eu recebi da Luva Lab. Ó. E atrás elas são escritas, tipo, essa daqui é Um Mundo Mais Criativo. E daí essa outra que eu tenho, que é a que eu tinha pensado em ir, tem também na frente. E atrás é escrito Não Sufoque o Artista. Então são opções também. Mas eu acho que eu vou usar... Ai, pera. Eu acho que eu vou usar uma camiseta branca. Basic. Nossa... Essa luz não tá me ajudando hoje, é por causa que tá muito sol aqui, tá, gente? Enfim. Mas uma opção branca. Por quê? Porque eu penso em usar a estrela deste look. Que chegou essa semana, inclusive. Eu comprei ela pra outro evento, só que chegou essa semana. Que é uma blusa de brilhos. E daí eu pensei em colocar por baixo, né, da branca, a blusa de brilhos. Só que eu não sei se vai ficar bom essa combinação inteira. Então, vamos provar. Olha, gente, como estica, menina. Eu comprei na Shopee essa daqui, se vocês quiserem o link, eu mando pra vocês, tá bom? Mas enfim, eu comprei pra ir no show do Green Day, que eu vou mês que vem. Que inclusive, eu e a minha amiga, a gente não comprou ingresso pra Wannabe Tour, porque a gente priorizou ir no Green Day, tá, gente? Então a gente fez escolhas nessa vida, né? Infelizmente a gente não pode ir em todos ainda, né? Mas Deus proverá, em breve a gente vai. Então eu decidi que agora, antes de tomar banho, eu vou... provar o lookinho, né? Pra ver se vai ficar bom. Porque daí eu vou tomar banho, vou fazer minha maquiagem e só depois eu vou me arrumar, né? Colocar a roupa. Daí já precisa estar meio certo o que eu vou vestir, né? E é isso. Então eu vou vestir e daí eu venho mostrar pra vocês, tá bom? E é isso. Então, gente, coloquei aqui... Claro que eu tô com a calça florida ainda. Mas eu coloquei... E não sei, gente... Dessa vez com os acessórios, o cabelo, o mix todo fique legal. Porque agora não tá muito legal, não. Então, gente, tomei um banho. Mas pra refrescar mesmo, porque eu vou chegar em casa e tenho que tomar outro banho, né? Porque, né, provavelmente vamos pular, suar e tal, afins. Mas tomei meu banho e, gente, eu recebi uns produtinhos, eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo. Mas é um esfoliante e uma manteiga corporal... Que, meu Deus, gente, de baunilha. E o esfoliante tem brilho. Eu não sei se vai aparecer pra vocês, mas o esfoliante tem brilho. Ou seja, eu estou brilhando. Achei tudo. E daí eu vou começar a me arrumar. E assim, tecnicamente está cedo, mas eu vou começar a me arrumar pra mim poder fazer as coisas com calma. Então... Vou começar aqui passando uma bruma no meu rosto, né? Vou fazer meu skincare com calma e paciência no coração, tá, gente? Porque daí eu consigo fazer as coisas com calma. E cuidar melhor da minha pele, né? Que eu acho que é importante. Então eu comecei aqui com a bruma. E assim, gente, maquiagem, eu fiz um curso uma vez, mas não é meu forte, tá? Ai, sendo bem sincera pra vocês, vou passar uma niacinamida pra cuidar dessa pele. Enquanto isso, estou maquiada. Então, só um pouquinho, né? Passar aqui pro rosto ficar, que bonito, lindo e cheirosão. Enfim. Então, o segredo é preparar bem, esperar os produtos secar e daí eu posso esperar com calma. E de maquiagem eu não pensei muita coisa não, tá, gente? Não tive tempo de pensar nada, na verdade. Eu acho que vou passar um pouquinho de preto, emo, né? E cinza. Cinza não, prata, né? Porque eu acho que é uma combinação que combina. Agora eu venho com o meu hidratantezinho facial. Bem caprichado. Então, gente, agora eu terminei de fazer meu skincare. Bem caprichado, que minha pele tá até brilhando. Eu passei... depois desse hidratante aqui, eu passei um pouquinho desse daqui, tipo, nas zonas mais
secas. E também passei esse gloss aqui da Meliborsus pra hidratar meus lábios enquanto eu faço minha maquiagem. E eu não quero nada muito assim na pele, principalmente, por conta que tá calor, né? Então, eu vou passar um pouquinho de base e corretivo na minha mão e vou misturar. Porque assim, meu corretivo é muito branco e minha base é muito escura. Então, por isso que eu vou fazer uma misturinha. E daí eu vou aplicar mais uns pontinhos assim de olheiras e afins, como se fosse realmente um corretivo só. Quer dizer, eu achava que meu corretivo era branco. Acabei de descobrir que não. Mas enfim, a gente vai fazer dar certo isso daqui. Tudo muito laranja. Então, eu vou aplicar, eu olhar ali na câmera. Vou aplicar, tipo, aqui, né? Só uma coisa leve. Eu tô até aplicando com esse pincel aqui, porque eu quero uma coisa leve. Leve. Ai, ai, olho pra mim na câmera e tô assim, né? Mas, enfim, eu vou espalhar, tipo, o máximo que eu puder isso daqui. Justamente pra não ficar com muito coisa, sabe? Só pra falar, tipo, ai, passei uma base, sabe? Diferença, né, de um lado pro outro. E é isso, gente. Eu estou empolgada pra ver Good Charlotte e Fresno também. Porque minha amiga está fazendo eu ser fã de Fresno. Eu gostar de Fresno, eu ouvir Fresno. Então, eu tô animada pra esses dois. E também pra Fall Out Boys, que eu escuto também. Escuto também não, né, gente? O que acontece é que eu tô falando pra minha amiga. Eu escuto essas músicas, essas bandas no brechó, gente. Porque no brechó a gente sempre coloca as mesmas playlists. E nessas playlists tem música dessas bandas. E eu adoro. É tipo as músicas que eu gosto de ouvir, sabe? Vou fazendo a base render pra cara inteira uma gota, né? Porque eu não quero passar mais. Tipo, só isso tá bom, sabe? Uma coisa tipo, ai, acordei assim, bonita. E bronzeada também, né? Porque sempre fica mais escurinha minhas coisas. Agora eu vou selar esta pele. E pra selar, deixa eu ver aqui o que eu vou usar pra selar essa pele hoje. Que eu tenho esse daqui. Eu tenho pó translúcido. E eu tenho... Não sei se nessa paleta tem pó de pó. Não, aqui não tem pó, só tem contorno. Então, eu vou usar esses dois aqui pra selar. Esses dois mais branco aqui. Pra selar. Ah, eu não gosto de aplicar com pincel. Eu aprendi a aplicar com esse negócio aqui, ó. Eu acho que funciona bem melhor. Fica, de fato, bem mais compacto, sabe? E daí, depois, eu passo a bruma. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Enfim, selar aqui. Eu não demoro muito pra fazer maquiagem. O que demora mais pra mim depois é os olhos. Mas, enfim, então eu dou a primeira varrida assim sem produto. E daí depois eu vim com o translúcido. E assim, gente, eu capricho nessa parte de selar. Por quê? Porque depois eu passo a bruma, então não fica tão seco, sabe? Porque senão fica com o aspecto horroroso de pó, né? Eu, particularmente, não gosto desse aspecto de pó. Eu tenho um... Esqueci de passar. Eu tenho um blush cremoso. Tinha que ter passado antes, né? Agora já era.
Vou ter que usar o blush brilhante mesmo, que eu tenho. Gosto de shows porque você tem a licença poética pra usar, tipo, coisas muito brilhantes. Eu vou passar um pouco de pó aqui embaixo, só pra... Que agora eu vou fazer a... Vou até pra colocar um pouco mais. Fazer tipo um baking, porque daí eu vou fazer o olho. Daí se cai é só varrer, né? Mas que eu vou usar tipo preto, né? Então vou fazer um baking caprichado. E é isso. Vou fazer os olhos antes de contorno e essas outras coisas. Olhos. Não sei o que fazer. Eu acho que tem que ser preto, né, gente? Porque emo, né? O que os emos usam? Os emos usam preto. Assim, gente, eu acho que essa parte dos olhos eu vou fazer aqui, eu e eu. E depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Mas eu vou usar essa paleta da Nina Secret. Será que tem preto aqui? Tem. Então eu vou usar essa daqui, tá bom? Depois eu volto conversar com vocês, porque eu preciso de concentração agora. Então, gente, fiz esse olho aqui. Não sei se eu gostei muito, mas é isso que a gente vai estar tendo pra hoje, tá? Agora eu vou fazer o penteado. Eu pensei em fazer, tipo, amarrar aqui e aqui. E fazer duas trancinhas. Eu tô que nem aquela menininha do TikTok, sabe? Que pede penteado pra mãe. Fazer duas trancinhas. E daí eu quero usar isto. Brilhinhas de estrela que eu comprei pra ir em shows. Vou usar, né? Já que me surgiu a oportunidade. E é isso, gente. Então eu vou fazer o penteado também sem filmar. Porque eu preciso de concentração. Inclusive, eu tive que refazer o olho. Por isso que eu não filmo, gente. Por isso que eu não filmo. Eu quero que me digam quem é esta rockstar. Olha minha orelha. Olha os meus cabelos. Ai, gente. Estou com a parte de cima pronta. Daí de baixo eu tô assim, né? Nesse estado. Mas enfim, agora eu vou arrumar. Vou trocar de roupa, eu acho. Eu não sei com que roupa que eu vou. Ah, eu achei mais algumas milhares de opções. Mas enfim, coloquei também anéis. Olha ela como ela vem. Toda. Ai, gente, eu testei muitos looks e eu não gostei de nada até agora. Exatamente, tipo, legal, sabe? Meu cabelo tá todo arrepiado já. Eu nem saí de casa ainda, gente. Mas enfim, eu coloquei minha blusa da NX0 por enquanto, mas eu não vou com ela, não. Eu acho que eu vou com aquela calça que eu mostrei pra vocês com os bolsos. E daí eu vou, junto com essa calça, eu vou com uma camisa que eu tenho que ela é branco e preto. E acho que é isso, gente. Eu não tô 100% feliz com esse look, mas é o que vai estar tendo pra hoje. Lá vai as divas agora, motorizadas! Estamos a caminho de Pedreira, Paulo Leminski. Isso aí! Divas! As divas chegaram. Quase chegamos, galera. Quase chegamos. Nicole estacionou num lugar suspeito, mas estamos Na indo. frente da casa da minha amiga, tá tudo bem, gente. Isso. Só é na rua, mas Tudo bem. Oi, gente. Bom dia. Gente, vim aqui pós I Wanna pra vir contar pra vocês como foi. Porque lá na hora eu não gravei muita coisa, não fiz muita coisa, não entreguei muito conteúdo. E também eu não gravei tanto também dos shows, porque, né, copyright. Então, eu vou contar pra vocês. Como eu disse pra vocês, a gente não foi, né, desde manhã até a noite. A gente saiu de casa às 5 horas. E daí, eu nem sei que horário que a gente chegou. Acho que era umas 6 horas, mais ou menos, a gente chegou lá. E daí, eu com a minha amiga estacionamos o carro, um pouco longe, mas a gente estacionou lá, daí a gente foi andandinho. E daí, chegamos lá, né, na parte do show.
E assim, eu nunca tinha sequer entrado na pedreira. Então, a minha amiga, ela tinha a pista premium e eu tinha a pista comum, né? Então, eram entradas diferentes. Daí, como eu tava muito perdida, a minha amiga me levou até o lugar onde eu tinha que passar pra entrar, né? E daí eu entrei e daí eu fiquei esperando ela, que daí ela foi lá pelo portão que ela precisava entrar. E assim, muito bom, muito... Dessa vez, como a gente não entrou ali na muvuca, né? Tava muito tranquilo pra entrar, muito na paz, o pessoal tava bem tranquilo. E assim, tinha muita gente, muita gente. Eu não tenho dimensões de números, porque eu não vi em lugar nenhum quantas pessoas tinham. Mas tinha muita gente, gente. Meu Deus. Eu acho que talvez... Não sei se tinha mais do que na outra edição. Não vou ter essa informação também. Mas, enfim, tava bem cheio. Eu achei que, tipo assim... porque, assim, a gente tava achando que ia dar uma flopada nesse Awana. Mas tinha muita gente, tinha muita gente. O que eu fiquei bem feliz, porque isso significa que o evento vai continuar, né? Porque tem público, tem muito público. Então tava bem cheio e foi a minha primeira experiência em pista. Porque eu tenho 1,50 de altura, né? E eu nunca tinha ido na pista porque eu sei que eu não vou enxergar muita coisa, né? E assim, então eu com a minha amiga, a gente ficava procurando buracos que a gente pudesse enxergar. Mas é óbvio que tem uma parte ou outra que as pessoas vão... Ai, minha cama tá desarrumada, gente. Que as pessoas vão entrando na frente uma da outra e vai ficando difícil de enxergar. E assim, eu super, super entendi. Porque, né, é muita gente e tal. E tinha pessoas muito altas e muito baixas. Então, tudo bem. Isso daí a gente tem que meio que relevar quando a gente vai nesses eventos. Porque é assim mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Então, foi minha primeira experiência de pista. Eu achei que a pista era muito mais caótica do que realmente é. Eu com a minha amiga, a gente entrou, a gente ia ficar mais na parte de trás. Só que quando a gente viu, a gente foi, tipo, entrando pelos buracos, assim. E a gente tava, tipo, a umas, sei lá, vamos imaginar fileiras. A umas 3, 4 fileiras da grade da pista comum. Então, a gente tava bem no meio do todo o pessoal. E tava bem tranquilo mesmo. Inclusive, a gente tava conversando sobre que o público... eu e a minha amiga, a gente vai, né, em shows emos. E a gente vai também em rodeios, esses eventos, assim, que tem mais aqui na minha cidade, né, interior, brincadeira. Eu não moro no interior, mas aqui onde eu moro tem a maior arena coberta da América Latina. Então, tem muito rodeio. E a gente tava falando que os rodeios, esses eventos mais sertanejos, claro que não é uma coisa geral, né? Mas esses eventos mais sertanejos, eles são... O público é muito mais baderneiro do que os roqueiros, sabiam, gente? Então, tem muitos casos de briga, de várias coisas nesses eventos, mas dos emos não, é muito tranquilo, sabe, gente? Eu prefiro até ir nesses do que nesses outros em questão do público, sabe? Porque é muito mais tranquilo, gente, juro pra vocês. Enfim, então, muito tranquilo, entramos lá no meio, e assim, o meu único medo lá no meio era começar aquelas rodas, né, que eu acho que é mosh que chama, que o pessoal abre e depois, bum, começa a se bater e se girar e se jogar um no outro. Assim, deve ser uma experiência divertida, mas pra mim talvez não fosse, entendeu? Então, eu tava só com medo disso, mas não teve isso nessa parte que a gente tava. Então, foi super tranquilo. Então, a gente chegou no show do For Fun. Então, eu vou falando por bandas e vou mostrando pra vocês um pouquinho, tá bom? For Fun. Eu não conhecia For Fun, mas muito legal. Eles são um emo misturado com um reggae, digamos assim. É muito legal, muito boa a vibe deles. E com certeza eu vou passar a ouvir mais, talvez, porque é muito gostosinho de ouvir, assim. Então, mesmo que a gente não conhecia, a gente tava lá e tava super curtindo o show, porque era bem gostosinho. E depois de For Fun entrou Fresno, né? Que era o que a gente tava esperando, era o que minha amiga queria muito ir. E daí eu até falei pra ela, diva, aproveita o show que eu faço gravações. Porque eu não conhecia muitas músicas da Fresno, né? Então, eu falei pra ela, aproveita que eu gravo. Então, eu gravei a maior parte do show pra ela. Cantei as músicas, né, que eu conhecia. E assim, era tipo 3 músicas.
Prometo que vou ouvir mais Fresno para as próximas edições de I Wanna Be ou shows que eu for com a minha amiga, né? Da Fresno. E assim, eu gosto muito da Fresno, gente. Sinceramente, eles são impecáveis. E eles são muito legais, assim, de interação, sabe? Eu gosto quando tem interação com o público. E eles são muito engraçados, gente, juro, muito bons. Então, eu gosto bastante, sou suspeita. Já é o segundo show da Fresno que eu assisto, né? Porque eu fui na primeira edição também pra ver o Fresno. E eles são cheios de piadinhas, gente, porque é muito bom, né? Porque ano passado teve a piada interna lá da Wanna Be Tour, que era o café da manhã com o Fresno, porque o Fresno entrou às 11 da manhã, eu acho que era. Era tipo a primeira banda, a banda que abria a Wanna Be era eles. E daí a gente foi tomar café da manhã com o Fresno, né? E daí agora eles foram às 7, e daí todo mundo tava zoando, né, que era a janta com o Fresno. E eles próprios fizeram essa piada, então foi muito legal, foi legal saber que eles sabiam que o público tava falando e entraram na brincadeira. Muito legal, gente, são uns queridos, eu adorei o show deles, 10 de 10. Depois do Fresno veio Yellow Card. Eles não interagiram tanto com o público, mas as musiquinhas deles são muito boas, gente, juro, muito bom. Gostei bastante do show deles, só que deles mesmo, assim, de conhecer música, eu só conhecia uma, que foi a que fechou, acho que o show, que era Ocean Avenue, que era a que eu conhecia mais, assim. Mas eu escuto muito Yellow Card na loja. Só que acho que as músicas que eu escuto na loja não tocaram no show, porque, né, não reconheci, assim. Mas enfim, muito bom. Depois, né, do Yellow Card veio Good Charlotte. Este momento, gente, o que aconteceu? Nós estávamos lá no meio, né? Daí quando acabou o show do Yellow Card, eu falei, amiga, vamos no banheiro. Porque eu imaginei que as músicas que a gente conhecia do Good Charlotte iam tocar no final, como tava tocando em todos os outros, né? E eu falei, amiga, vamos no banheiro. Daí a gente foi saindinho, assim, pra ir no banheiro. E daí quando a gente tava, tipo, muito longe, porque daí minha amiga falou, lá na Rua da Música tem um banheiro. Daí eu falei, tá. Daí a gente foi lá. E quando a gente tava, tipo, longe, o Good Charlotte entrou no palco e começou com a música que a gente adorava. E daí a gente saiu correndo pra voltar pra ver essa música e pra curtir essa música. Enfim, mas Good Charlotte, muito bom o show do Good Charlotte. Que nem eu falei pra amiga, nossa, será que essa vai ser a minha nova obsessão? Porque, sério, muito bom, muito bom. A cada música que acabava, o vocalista falava obrigado. Eu achava muito cômico, porque, tipo, a gente acabava a música e a gente ficava esperando o obrigado dele. Muito bom. Esse show, então, a gente curtiu mais do fundo, né? Porque daí nós tínhamos saído do meio da muvuca. E daí... Mas, assim, curtimos da mesma forma, pulamos, dançamos, cantamos. Good Charlotte, eu conhecia mais músicas. Mas, assim, eu sei que, se eu não me engano, eles não tocaram uma que eu conheço muito. Então, que era que eu tava esperando, no caso, também, uma das músicas. Mas, enfim, super bom, super impecável, assim, o show deles. Justamente impecável. Muito bom mesmo. E daí o último, né, que fechou a noite foi Fall Out Boys. E, gente, eu não sabia que eu conhecia tantas músicas do Fall Out Boys, juro pra vocês. Porque, assim, a gente coloca esse estilo de música na loja, né, no brechó. Então, toca muito Fall Out Boys na loja. E é as musiquinhas que, tipo, eu curto, sabe? Que, tipo, eu fico, tipo, ai, nossa, que música boa. E então eu conhecia muitas músicas do Fall Out Boys. Eu tava muito feliz. Daí nesse momento a gente já tinha entrado no meio da muvuca, gente, pra ficar lá no meio do povão e pra cantar junto. E é uma experiência muito legal você estar no meio das pessoas, todo mundo cantando, todo mundo vibrando numa mesma sintonia, digamos assim. É muito legal, uma experiência muito interessante. Pra mim é curativo, sabe? É tipo a experiência que eu preciso
às vezes, quando a vida tá muito bagunçada, sabe? Pra eu me sentir viva, sabe? Esse é o tipo de experiência que me faz eu me sentir viva. Então, o Fall Out Boy, gente, foi perfeito, juro. Normalmente esses shows que fecham, assim, esses eventos, eles têm pirotecnia, eles têm fogos e tem... pirotecnia é fogos, né? Eles têm fogo no palco, eles têm... muitas coisas, gente. Explode coisas. Então é tipo, essa parte assim pra mim é 10 de 10, gente. Eu fico muito animada. Eu gosto muito. E mesmo estando longe, gente, é uma experiência assim, ó, perfeita. Então, eu amei muito. Provavelmente eu vou ouvir muito Fall Out Boys a partir de agora. E também Good Charlotte, For Fun, Fresno. Todas as bandas, gente. Eu acho que festivais de música são muito legais pra você conhecer as bandas de uma forma mais profunda. Porque, tipo assim, ali durante a playlist, né, a gente não escuta tanto. E lá no meio, estando lá, é uma experiência muito legal, sabe? Eu gostei muito de ter ido na primeira Wannabe Tour que teve. Voltei de lá ouvindo muitas bandas, inclusive uma das minhas bandas favoritas de acompanhar, assim, foi uma que eu descobri na Wannabe Tour, que é All American Rejects. Eu gosto muito das musiquinhas deles, muito boas, assim. Então eu voltei ouvindo muito essa banda. Também voltei ouvindo muito... Aquela banda, eu não vou lembrar o nome da banda agora. Aquela que canta Her There Delilah, nananana. Voltei ouvindo várias músicas deles também, gostei muito. Voltei obcecada por NX Zero, porque vocês sabem dessa história. E, assim, é uma experiência muito legal pra você conhecer bandas. E, tipo assim, e você se surpreende porque você conhece, é muito legal. Tipo assim, o show da Pitty. Eu sabia cantar o show inteiro da Pitty, eu sequer tinha Pitty na minha playlist, sabe? Então é muito legal. É uma experiência, assim, pra quem gosta, né? Muito legal, eu acho que muito enriquecedora. Será que é essa palavra? Não sei. Mas eu particularmente adoro. Eu tava sentindo muita falta, porque eu tava falando com a minha amiga, o último show que a gente foi, tipo, com muita gente, assim, tipo, de coisas, arena, né? Foi o do Luan Santana, em outubro do ano passado. Então fazia muito tempo que a gente não ia um showzinho, gente. Sendo que é uma coisa que cura a gente, sabe? E assim, eu fui em um depois, só que fui no show do Sidney Magal no Teatro Positivo. Então não é a mesma vibe. Eu fui com a minha mãe no show. Mas enfim, depois disso a gente não foi mais, gente. Não foi mais em nada. E assim, a gente tava se preparando pra Wannabe Tour, né? Como eu falei pra vocês. Só que daí a gente escolheu comprar o ingresso do Green Day. E ter ganhado o ingresso foi, tipo, o auge da minha vida, assim, tipo, de protagonismo, sabe? Tipo, ai, eu estava manifestando aquilo e eu consegui. Então foi muito legal. Aí, gente, eu tava aqui arrumando as coisas, ó, já arrumei minha cama. E daí eu lembrei de coisas que eu não vim falar, então eu vou falar aqui antes de finalizar o vídeo. Primeira coisa... Preparamento físico pra esse tipo de evento é tudo, tá? Porque assim, ano passado, né, como eu disse pra vocês, a gente foi das 11 à meia-noite, né? 11 não, a gente tava bem antes lá. E eu aguentei de boa, no outro dia eu acordei maravilhosa, sem dor nenhuma, porque eu treinava, gente, eu fazia meus exercícios, eu tava ali sempre ativa. E daí, este ano... Como vocês sabem, eu voltei a me exercitar no começo do mês, né? Então, hoje é que eu tô gravando o vídeo, é dia 24. Então, gente, vocês imaginem o caos. Já nas primeiras músicas, na primeira banda, eu tava com muita dor na minha perna e no meu pé. Assim, coisa bizarra. E hoje eu tô com muita dor no meu corpo, tipo... panturrilha, pé, coxa, cabeça, porque a gente fica muito assim, né? Cabeça. Ai, gente, dor. Então, meu conselho pra você que quer começar a frequentar festivais é prepare o seu físico antes de qualquer coisa. Tanto que eu vou falar pra minha físio, né? Que eu vou no físio, né? E daí eu vou falar pra ela, Diva, me prepara, porque dia 12 eu tenho outro show.
Porque, gente, sério, ouçam essa diva que tá te falando, viu? Ai, ai, enfim, preparação física. E agora eu quero fazer outro comentário sobre a organização da Wannabe Tour. Pra quem nunca foi, pra quem nunca viu nada sobre, a Wannabe Tour, ela tem 2 palcos, que se eu não me engano se chama It's a Lifestyle e It's Not a Phase, eu acho que é alguma coisa assim, não é uma... não lembro. Enfim, são 2 palcos. E são... ai, eu não sei quantas bandas que estavam nessa edição, na outra era 12, mas essa aqui eu não tenho esse número. Enfim, mas, o que acontece? São 2 palcos, então, quando termina um show, o outro palco já tá pronto pra começar o próximo, entendeu? Então, isso aqui foi uma sacada muito genial. Então, tem ali um cronograma de shows. Então, se ali no cronograma fala que o show começa às 7 de tal banda, começa às 7. Se o show começa às 9h45, o show começa às 9h45. Às vezes acontece de adiantar o horário, mas nunca atrasa. Nunca. Tipo, das 2 vezes que eu fui, nenhum show atrasa. Eles começam pontualmente no horário que está no cronograma. É uma coisa bizarra. E acaba exatamente à meia-noite. Tipo, 2, 3 segundos, 2, 3 minutos, assim, a mais que teve. Então, é um rolê muito bom pra quem não gosta que atrase as coisas, sabe? Porque é chato você ficar esperando. Então, assim, eu não tive muitas experiências com atrasos de shows. Eu acho que o show que mais atrasou, assim, foi o do Luan Santana, que atrasou, assim, horrores. Era pra começar meia-noite, começou acho que 2 da manhã. Então, tipo assim, eu acho isso falta de consideração, sabe? Com o público que tá ali esperando. Se é pra começar tal hora, começa tal hora. Segue o cronograma. Porque, cara, é muito frustrante você ficar esperando. É muito frustrante. Então, ali não tem atrasos. Acabou, tem um intervalo ali pra o pessoal respirar, beber uma água, ir no banheiro. Mas, tipo assim, um intervalo bem rapidinho, sabe? Passou esse intervalo, meus queridos, deu o horário que tá escrito lá no cronograma, começa o show, gente. É perfeito, eu acho incrível. Nisso, a produção é 10 de 10. Tem muita gente que reclama da produção deste evento em específico, eu sei que eles são um pouquinho chatos, assim, com alguma coisa e tal. Mas, assim, das 2 vezes que eu fui, dessa parte dessa organização, assim, dos shows, eu não tenho que reclamar. Da outra vez, a minha reclamação era sobre água, porque o que aconteceu? Tinha muita gente. E os pontos de hidratação eram uns negócios, assim, umas caixas, assim, gigantes com água. Só que a água era copinho. Então, acabou aquela água, gente, porque tinha muita gente. E daí meio que o pessoal ficou sem água. Então, dessa vez tinha água do copinho que era distribuído na pista. Então, durante no tempo que a gente esteve lá, 2, 3 vezes eles foram entregar água, né? Acho que é o corpo de bombeiros que vai lá entregar água, não sei se é a organização do evento, porque eu não consegui enxergar quem que tava dando as águas. Enfim, mas daí o pessoal vai te pegando a mão e o pessoal que tá na frente vai passando a água. E a gente pegou, inclusive, água lá, né? Porque a gente não levou garrafinha, porque a gente não levou bolsa. Então, a gente pegou a água e dessa vez eu vi que tinha torneira com água. Então, muito legal isso, muito melhor do que aquela coisa dos copos, né? Porque uma hora acaba, o pessoal precisa de muita água, é um evento muito longo. Então, achei que foi mais sensato da parte deles dessa vez. Mas assim, sempre que eu vou em eventos que tem a organização dessa produtora, sempre tem alguma reclamaçãozinha, mas em tese estava bem organizado, sabe? Então gostei bastante e super recomendo. Se você um dia pensou em ir, apenas vá, sabe? Muito legal, recomendo. Mas prepare o seu físico, porque você vai cansar.
Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por terem me acompanhado nessa loucura, nessa aventura. Não tive tempo nem de me preparar, tanto que eu tava saindo de casa, me deu uma dor de barriga, de ansiedade, gente. Ai, que coisa. Ser uma pessoa ansiosa é assim. Mas enfim, é isso. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!